Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardo e gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar este conteúdo com seus amigos, deixar o seu like, o seu comentário. São atitudes muito importantes para que este canal se torne cada vez mais relevante e alcance o maior número de pessoas possível. Muito obrigada a todos pela compreensão. Hoje a gente vai fazer, pessoal, uma explanação de um importante livro bíblico que é o livro do Eclesiástico. Um livro que ele é um verdadeiro manual do bem viver, como nós devemos proceder para sermos bons cristãos, seguidores realmente da palavra de Deus. Então é dessa Bíblia aqui da Ave Maria, né, que nós até discorremos no outro vídeo sobre o livro de Provérbios. Hoje, então, é o livro do Eclesiásticos que nós vamos, então, discorrer. Sabedoria e temor do Senhor. Toda sabedoria vem do Senhor Deus. Ela sempre esteve com ele. Ela existe antes de todos os séculos. Quem pode contar os grãos de areia do mar, as gotas de chuva, os dias do tempo? Quem pode medir a altura do céu, a extensão da terra, a profundidade do abismo? Quem pode penetrar a sabedoria divina anterior a tudo? A sabedoria foi criada antes de todas as coisas. A inteligência prudente existe antes dos séculos. O Verbo de Deus nos céus é fonte de sabedoria. Seus caminhos são os mandamentos eternos. A quem foi revelada a raiz da sabedoria? Quem pode discernir os seus artifícios? A quem foi dada e revelada a ciência da sabedoria? Quem pode compreender a multiplicidade de seus caminhos? Somente o Altíssimo, Criado onipotente, Rei poderoso e infinitamente temível, Deus dominador sentado no seu trono. Foi ele quem criou no Espírito Santo, quem a viu, numerada e medida. Ele a aspergiu em todas as suas obras, sobre toda a carne, à medida que a repartiu, deu-a àqueles que a amavam. O temor do Senhor é uma glória, um motivo de glória, uma fonte de alegria, uma coroa de regozijo. O temor do Senhor alegra o coração. Ele nos dá alegria, regozijo e longa vida. Quem teme o Senhor se sentirá bem no instante derradeiro. No dia da morte será abençoado. O amor de Deus é uma sabedoria digna de ser honrada. Aqueles a quem ela se mostra amam-na logo que a veem, logo que reconhecem os prodígios que realiza. O temor do Senhor é o início da sabedoria. Ela foi criada com os homens fiéis nos seios de sua mãe. Ela caminha com as mulheres de escol, vemo-la na companhia dos justos e dos fiéis. O temor do Senhor é a religião da ciência. Essa religião guarda e santifica o coração. Ela lhe traz satisfação e alegria. Aquele que teme o Senhor será confortado. No dia da morte será abençoado. O temor do Senhor é a plenitude da sabedoria, a plenitude de seus frutos para aquele que a possui. Ela enche toda a sua casa com os bens que produz, seus celeiros com seus tesouros. O temor do Senhor é a coroa da sabedoria. Dá uma plenitude de paz e de frutos de salvação. Ele viu e numerou-a, ora uma e outra são um dom de Deus. A sabedoria distribui a ciência e a prudente inteligência. Leva glória àqueles que a possuem. O temor do Senhor é a raiz da sabedoria. Seus ramos são de longa duração. A inteligência e a religião da ciência se acham nos tesouros da sabedoria. Mas a sabedoria é abominada pelos pecadores. O temor do Senhor expulsa o pecado. Então, na verdade, aqui fala que a sabedoria, ela é um dom de Deus, né? O temor do Senhor, que é a sabedoria que nós devemos seguir. Deus é um Deus que nos ensina, que nos instrui através da sua palavra a sermos pessoas especiais diante dos seus olhos. Quando nós seguimos a palavra de Deus, nós nos realizamos e nós nos tornamos pessoas dignas diante dos olhos dele. Quando nós seguimos os seus mandamentos, quando nós somos pessoas tementes a Deus, quando nós somos pessoas que vivemos na sabedoria. E a sabedoria, como está escrito aqui na Bíblia, ela é abominada pelos pecadores. Por quê?
Que os pecadores, o que que acontece? Os pecadores, eles são pessoas que eles perderam a noção da vida, né? Eu costumo dizer isso porque eles perderam a noção do perigo. Eles vivem de uma maneira irresponsável. É como a gente imaginar uma pessoa bêbada, é um exemplo de um pecador. Essa pessoa não tem responsabilidade nenhuma, para ela tanto faz. Uma pessoa drogada, uma pessoa prostituída, ela não tem responsabilidade mais, ela perdeu a noção do seu dever, da sua dignidade. Ela vive de acordo com os seus critérios, e não de acordo com os critérios divinos. Isso é muito sério. E isso realmente tem tudo a ver, porque a sabedoria é aquilo que vai te dar o entendimento para você fugir do mal, para você fugir do pecado, para você fugir. E, obviamente, que a pessoa que está no pecado, ela não tem a sabedoria dentro dela, ela está totalmente afastada da sabedoria. O pecado, ele apaga a sabedoria da pessoa. O pecado, ele emburrece a pessoa. O pecado, ele é algo que ele torna a inteligência da pessoa uma inteligência muito medíocre, extremamente medíocre. Isso é algo muito sério, porque para uma pessoa ser digna aos olhos de Deus, ela tem que ter a razão superior, principalmente a questão da inteligência. A inteligência, até um dia vou querer fazer uma live falando sobre isso, né? Fazer um comentário sobre isso. O que é inteligência? A inteligência, ela não é aquela inteligência que a ciência coloca, aquela inteligência de você decorar textos para 10 numa prova, não é desse tipo de inteligência que a gente está falando. A gente está falando de uma inteligência que seria inspirada por Deus. A inteligência que nós estamos falando é uma inteligência que Deus é que ela é uma inteligência que ela é um dom de Deus, é uma dádiva, né? Na verdade, quando você tem Deus no coração, você acaba tendo uma inteligência que Ele te dá. É uma inteligência que é fruto da sua renúncia, da sua vida de sacrifício, quando você se afasta do mal, quando você vive segundo a vontade de Deus, você tem o temor de Deus, você vive a sabedoria, você não vive de acordo com o mundo, você não vive de acordo com os ensinamentos do mundo, você não vive fazendo coisas erradas, no pecado, você não vive fazendo aquilo que é abominável aos olhos de Deus, muito pelo contrário, você vive na sabedoria divina. Nesse caso, a sabedoria ela vai te instruir, ela vai te tornar uma pessoa mais inteligente. Por quê? Porque a sabedoria é a fonte da inteligência da pessoa. E a sabedoria, obviamente, no corpo que vive no pecado, ela vai fugir dessa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa, ela na verdade, ela não tem raciocínio, ela tem o tico e teco na cabeça. Tico e teco é aquele, né, 2 neurônios só. Os pecadores são conhecidos pela sua tacanha inteligência. Tem uma inteligência muito limitada. Muito triste a gente pensar que um ser humano que, vamos supor, que nasceu ali, pensa numa criancinha que nasce, saber que ela, se ela for seguir, vamos dizer assim, a filosofia apagando o mundo, ela vai se tornar uma pessoa burra. Olha como que isso é sério, uma criancinha ali, né, pequenininha. Por quê? Porque se ela for seguir a psicologia do mundo, a filosofia do mundo, a filosofia pagã, a filosofia que não se inspira nas verdades sagradas, essa pessoa ela vai ser condenada a ser uma pessoa burra, uma pessoa ignorante, uma pessoa tapada, uma pessoa que você não consegue nem conversar com ela. Por quê? Porque geralmente a gente consegue conversar com pessoas que têm um assunto, pessoas sensatas, pessoas que tenham assim o que falar, que tenham o que dizer, pessoas que acrescentem alguma coisa. Quando você vai conversar com pessoas que não têm assunto, às vezes é melhor você se afastar dessas pessoas, entendeu? Por quê? Porque às vezes, como elas não têm nada para acrescentar, elas podem até atrapalhar aquela pessoa que quer se instruir, que quer se tornar uma pessoa melhor. Na minha época isso não acontecia, porque graças a Deus as pessoas com as quais eu convivi sempre foram pessoas muito decentes, pessoas muito honestas, pessoas muito do bem. É até estranho hoje em dia quem fala tanto em maldade, em pecado, porque isso não faz parte da minha realidade. A minha realidade, ela sempre foi pautada na decência, né? Sempre foi pautada na honestidade, na hombridade, na honra, e não nessa pouca vergonha que o mundo tanto coloca, né?
Pecadores, eles fazem a vida de quem não é pecador um inferno. Por quê? Porque, infelizmente, a voz do mundo, a voz do pecado é muito alta. Eles são muito barulhentos, né? Eles querem que todo mundo conheça a sua maldade. Na verdade, o cristão, que aquela pessoa que vamos dizer assim, ela tem esse temor de Deus que nós estamos falando aqui, a sabedoria, ela tem que ficar longe dos pecadores do mundo, ela tem que se afastar deles, né? Ela tem que viver uma vida diferente, uma vida mais reclusa. Por quê? Porque isso vai preservá-la da maldade do mundo. Isso é muito sério, isso aqui não é uma conversa da carochinha, não, isso aqui é um fato muito sério. Realmente, quem não vive de acordo com a mentalidade do mundo, essa pessoa precisa se afastar, até para ela se proteger, se blindar, é uma blindagem que a gente fala, né? É uma proteção, porque senão ela vai ficar ela vai se sentir mal no meio de gente que não tem honra nenhuma, que não tem vergonha na cara, que não tem nenhum tipo de dignidade. Sabedoria e mansidão. Pois aquele que não tem esse temor não poderá tornar-se justo. A violência de sua paixão causará sua ruína. O homem paciente esperará até um determinado tempo, após o qual a alegria lhe será restituída. O homem de bom senso guarda suas palavras. Muitos falarão em voz alta de sua prudência. O sentido da instrução está encerrado nos celeiros da sabedoria. Mas o culto de Deus é abominado pelo pecador. Meu filho, tu que desejas ardentemente a sabedoria, sê justo e Deus te concederá. Pois o temor do Senhor é sabedoria e instrução. O que lhe é agradável é fidelidade e doçura. Ele encherá os celeiros daqueles que as possuem. Então aqui fala muito claramente que aquele que teme a Deus, ele deve se pautar na sabedoria, ele deve buscar o entendimento, o temor de Deus, né? O que é o temor de Deus? É você seguir os 10 mandamentos, a lei de Deus. Se você for um pecador, você nunca vai entender a sabedoria. Por quê? Porque realmente os pecadores, eles só se baseiam na maldade, né? A vida deles é pautada na ignorância e na maldade. Eles não entendem a doçura da vida, a sabedoria. Seguir os 10 mandamentos, então, nem se fala, não tem cabimento para eles. Eles vivem afundados na maldade e na ignorância, né? Sabedoria e verdade. Não sejas rebelde ao temor do Senhor. Não vás a ele com o coração fingido. Não sejas hipócrita diante dos homens. Que teus lábios não sejam motivo de queda. Vela sobre eles para que não caias, e não atraias sobre tua alma a desonra, e para que Deus, revelando teus segredos, não te destrua no meio da assembleia, de teres aproximado do Senhor sorrateiramente, com o coração cheio de astúcia e engano. Então aqui fala que nós não devemos ser pessoas falsas, né? Pessoas hipócritas, né? Que pessoas que, vamos dizer assim, que a gente seja rebelde a Deus, que nós sejamos fingidos a Deus. Nós devemos ser pessoas verdadeiras, pessoas que realmente vivam a verdade cristã, não a mentira do mal. Paciência e confiança em Deus. Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. Humilha teu coração, espera com paciência, dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. Não te perturbes no tempo da infelicidade. Sofre as demoras de Deus, dedica-te a Deus, espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento tua vida se enriqueça. Aceita tudo o que te acontecer. Na dor permanece firme, na humilhação tem paciência, pois é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata, e os homens agradáveis a Deus pelo cadinho da humilhação. Põe tua confiança em Deus e ele te salvará. Orienta bem o teu caminho e espera nele. Conserva o temor dele até na velhice. Vós que temeis ao Senhor, esperai em sua misericórdia. Não vos afastei dele para que não caiais. Vós que temeis o Senhor, tende confiança nele, e a fim de que não se desvaneça a vossa recompensa. Vós que temeis o Senhor, esperai nele. Sua misericórdia vos será fonte de alegria. Vós que temeis o Senhor, amai-o. Vossos corações se encherão de luz. Considerai, meus filhos, as gerações humanas. Sabei que nenhum daqueles que confiavam no Senhor foi confundido. Pois quem foi abandonado após ter perseverado em seus mandamentos? Quem é aquele cuja geração foi desprezado? Pois Deus é cheio de bondade e misericórdia. Ele perdoa os pecados no dia da aflição. Ele é o protetor de todos os que verdadeiramente o procuram. Ai do coração fingido, dos lábios perversos, das mãos malfazejas, do pecador que leva na terra uma vida de duplicidade. Ai dos corações tímidos, que não confiam em Deus,
que Deus, por essa razão, não protege. Ai daqueles que perderam a paciência e que saíram do caminho reto, que se transviaram nos maus caminhos. Que farão eles quando o Senhor começar o exame? Aqueles que temem o Senhor não são incrédulos à sua palavra. Os que o amam permanecem em sua vereda. Aqueles que temem o Senhor procuram agradar-lhe. Aqueles que o amam satisfazem-se na sua lei. Aqueles que temem o Senhor preparam o coração, santificam suas almas na presença dele. Aqueles que temem o Senhor guardam os seus mandamentos. Têm paciência até que ele lance os olhos sobre eles, dizendo: se não fizermos penitência, cairemos nas mãos do Senhor e não nas mãos dos homens. A misericórdia dele está na medida de sua grandeza. Então aqui fala que quando você começa a servir a Deus, você precisa ter paciência e preparar a tua alma para a provação. Porque, na verdade, o caminho de Deus é o caminho difícil, é a porta estreita. Você tem que estar preparado para ser humilhado. Você tem que estar preparado para sofrer mesmo, sofrer as maiores tormentas da vida, as maiores tempestades. Por quê? Porque Deus não prometeu sombra e água fresca para as pessoas que o temem. Ele prometeu muita dor e muito sofrimento, muita renúncia, muito sacrifício. Por quê? Porque o caminho de Deus é um caminho difícil. Deus, ele humilha aquelas pessoas que ele ama e é muito difícil você ser humilhado. Quem que gosta de sofrer humilhação? Ninguém. Todo mundo gosta de ter uma vida confortável, uma vida plena, uma vida mansa, né? Só que, infelizmente, essa não é a psicologia de Deus. A psicologia de Deus se traduz em você renunciar. Renunciar, saber sofrer, saber se privar de muitas alegrias do mundo, de prazeres, de coisas boas. Você precisa aprender a aceitar que o caminho, ele é realmente um caminho muito complicado, o caminho do cristianismo, né? É lógico que muitas pessoas, elas não entendem isso. Os pagãos, principalmente, que vivem no mundo, eles não entendem essa lógica, né? Porque para eles, tudo aquilo que Cristo fez na cruz se torna um absurdo. Aquilo para eles é uma loucura. A sabedoria divina é para os pecadores, para os ímpios, ela é uma loucura, né? Por quê? Porque eles se alimentam do mal, eles se alimentam do pecado, eles se alimentam da maldade. E óbvio que aquela pessoa que não tem Deus no coração, ela não vai entender o que é servir a Deus. Piedade filial. Os filhos da sabedoria formam a assembleia dos justos, e o novo que compõe é todo ele obediência e amor. Ouvi, meus filhos, os conselhos de vosso Pai. Segui-os de tal modo que sejais salvos. Pois Deus quis honrar os pais pelos filhos, e cuidadosamente fortaleceu a autoridade da mãe sobre eles. Aquele que ama a Deus o roga pelos seus pecados, acautela-se para não cometê-los no porvir. Ele é ouvido em sua prece cotidiana. A sua mãe é semelhante àquele que acumula um tesouro. A seu pai achará alegria em seus filhos, será ouvido no dia da oração. A seu pai gozará de longa vida. Quem lhe obedece dá consolo à sua mãe. Quem teme o Senhor honra pai e mãe. Servirá aqueles que lhe deram a vida com os seus senhores. Honra teu pai por teus atos, tuas palavras, tua paciência, a fim de que ele te dê sua bênção, e que esta permaneça em ti até o último dia. A bênção paterna fortalece a casa de seus filhos. A maldição de uma mãe a arrasa até os alicerces. Não te glories do que desonra teu pai, pois a vergonha dele não poderia ser glória para ti. Pois um homem adquire glória com a glória de seu pai. Um pai sem honra é a vergonha do filho. Meu filho, ajuda a velhice de teu pai. Não o desgostes durante a sua vida. Se seu espírito desfalecer, sendo gente, não desprezes, porque se te sentes forte. Sua caridade para com teu pai não será esquecida. E por teres suportado os defeitos de tua mãe, te será dada uma recompensa. Tua casa se tornará próspera na justiça. Serás lembrado de ti no dia da aflição. Teus pecados se dissolverão como o gelo ao sol forte. Como infame aquele que abandona seu pai. Como é amaldiçoado por Deus aquele que irrita sua mãe. Então, realmente, aquelas pessoas que seguem essa piedade filial que está aqui no Eclesiástico, elas serão pessoas abençoadas por Deus, né? Porque aqui fala para você poder realmente ser uma pessoa feliz nesse mundo, você precisa honrar pai e mãe.
Você precisa ser uma pessoa que aqui, né? Aqui ela fala muito claramente que aquele que honra sua mãe é como aquele que acumula um tesouro, né? Ou seja, é uma pessoa que ela será feliz, fala aqui, olha, que quem honra o seu pai será ouvido no dia de oração, será de vida longa. Então, na verdade, é o temor do Senhor que inspira isso, coisa que os pecadores não entendem. Somente uma pessoa que teme a Deus consegue honrar pai e mãe, consegue fazer a sua vontade. E, na verdade, esse é o grande destino de quem ama o pai e mãe, é ser feliz nessa vida e na outra também. Essa pessoa, ela vai atrair as bênçãos de Deus. Por quê? Porque Deus, com certeza, ele vai abençoar uma pessoa que teme pai e mãe. Ao passo que aquela pessoa que transgride esse mandamento, ela vai ser amaldiçoada. A própria mãe amaldiçoa, sabia? O próprio pai amaldiçoa, porque são uma autoridade. Então, o filho que teme a Deus, ele precisa honrar pai e mãe, para que ele seja feliz e tenha longa vida, né? Está escrito aqui. Doçura e humildade. Meu filho, faze o que fazes com doçura, mais do que a estima dos homens, ganharás o afeto deles. Quanto mais fores elevado, mais te humilharás em tudo, e perante Deus acharás misericórdia. Porque só a Deus pertence a onipotência, e é pelos humildes que ele é verdadeiramente honrado. Não procures o que é elevado demais para ti. Não procures penetrar o que está acima de ti, mas pensa sempre no que Deus te ordenou. Não tenhas a curiosidade de conhecer o número elevado demais de suas obras, pois não é preciso que vejas com teus olhos os seus segredos. Acautela-te de uma busca exagerada de coisas inúteis e de uma curiosidade excessiva nas numerosas obras de Deus, pois a ti foram reveladas muitas coisas que ultrapassam o alcance do espírito humano. Muitos foram enganados pelas próprias opiniões, seu sentido os reteve na vaidade. O coração empedernido acabará por ser infeliz, quem amou perigo nele perecerá. O coração de caminhos tortuosos não triunfará, e a alma corrompida neles achará ocasião de queda. O coração perverso ficará acabrunhado de tristeza, e o pecador juntará pecado sobre pecado. Não há nenhuma cura para a assembléia dos soberbos, pois sem que o saibam, o caule do pecado se enraiza neles. O coração do sábio se manifesta pela sua sabedoria. O bom ouvido ouve a sabedoria com ardente avidez. O coração sábio e inteligente abstém-se do pecado. Ele triunfará nas obras de justiça. Olha que bonito, né? Aqui falando sobre a doçura e humildade. O que é a doçura e humildade? São duas virtudes que casam juntas. Quando você é uma pessoa humilde, doce, você acaba fazendo a vontade, você acaba sendo uma pessoa humilde, uma pessoa que faz a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você realmente seja uma pessoa humilde, uma pessoa que saiba fazer as coisas que agradam a Deus, não as coisas que agradam os homens. Porque às vezes você vai querer agradar os homens, mas aquele que agrada os homens desagrada a Deus. E a humildade, ela precede a glória, ao passo que o orgulho conduz à ruína. Então, a pessoa que ela é humilde, ela sabe colocar os outros acima dela mesma. Essa é a grande lição da humildade. Jesus Cristo é o grande exemplo de humildade. Santos da igreja que foram canonizados foram pessoas que colocaram o próximo em primeiro lugar. Elas não se colocaram em primeiro lugar. Isso casa muito bem também com a virtude da não avareza, da pessoa que não é avarento, porque o avarento nunca vai conseguir ser humilde. Ele sempre vai pensar só em si. O ímpio, ele nunca vai conseguir ser humilde, porque o ímpio é o egoísta por excelência. O ímpio é aquele que só pensa em si mesmo, só pensa em se dar bem na vida, só pensa em se dar bem no mundo, às custas de pisar nos outros. Ele não tem o menor pudor, ele não tem o menor remorso, ele vive às custas da maldade. E aí o que acontece? Essa pessoa ela vai atrair para si a maldição de Deus. Por quê? Porque Deus ele abomina quem é orgulhoso, quem é egoísta, ele dá graça aos humildes. E quando você é humilde, você começa a colocar os outros em primeiro lugar. Você não se considera o mais importante, você considera os outros superiores a você. Isso é um princípio muito importante da sabedoria. Considerar os outros superiores a você mesmo. Uma coisa muito interessante nesse contexto da sabedoria, né? Então, quando você é humilde, você consegue levar os outros e você se faz o menor. Você considera os outros maiores do que você.
Isso atrai as bênçãos de Deus e a estima dos homens, porque, como diz a Santa Faustina, céus e terra te observam. Você não está sendo observado só por Deus, existem pessoas e até potestades, principados te observando, que governam esse mundo. Isso vai sempre conspirar a teu favor quando você faz o bem. O bem ele nunca ficará em vão, né? O bem ele nunca será algo em vão. O mal, muito pelo contrário, sempre vai atrair maldição até dos homens e de Deus, o que é muito sério. Bondade com os infelizes. A água apaga o fogo ardente, a esmola enfrenta o pecado. Deus olha para aquele que pratica a misericórdia. Dele se lembrará no porvir, no dia da sua infelicidade, este será apoio. Meu filho, não negues esmola ao pobre, nem dele desvies os olhos. Não desprezes o que tem fome, não irrites o pobre em sua indigência, não aflijas o coração do infeliz, não recuses tua esmola àquele que está na miséria. Não rejeites o pedido do aflito, não desvies o rosto do pobre, não desvies os olhos do indigente, para que ele não se zangue. Aos que pedem, não dês motivo de te amaldiçoarem pelas costas, pois será atendida a imprecação daquele que te amaldiçoa na amargura de sua alma. Aquele que o criou o atenderá. Torna-te afável na assembléia dos pobres, humilha tua alma diante de um ancião, curva a cabeça diante de um poderoso, dá ouvido ao pobre de boa vontade, paga a tua dívida, dá-lhe com doçura uma resposta apaziguadora, liberta da casa do orgulhoso aquele que sofre injustiça. Quando fizeres um julgamento, não faças com azedume. Sê misericordioso com os órfãos como um pai. Sê como um marido para a mãe deles, e serás como um filho obediente do Altíssimo. Mais do que uma mãe terá compaixão de ti. Olha como é forte isso, né? Quando você realmente faz uma esmola para o pobre, a esmola é tão assim condenada pelo mundo, né? O mundo acha que a esmola é você dar uma gorjeta, é você ser uma pessoa assim que está alimentando vícios, está alimentando a droga, está alimentando o tráfico. É muito contrário. Aqui na Bíblia fala que a esmola, ela enfrenta o pecado. O que ela quer dizer? Que quando você pratica a misericórdia, Deus ele olha para você. Você está entendendo? Deus olha para aquela pessoa que pratica a misericórdia e na hora que você estiver infeliz, você vai achar apoio. A esmola, ela é algo muito importante, porque que aquela pessoa que está precisando de ajuda, se você não atender, Deus pode, através do coração amargurado dela, te amaldiçoar. E isso acaba sendo algo muito complicado. Você está entendendo? Então você precisa sempre fazer a justiça, nunca se desviar da esmola, nunca desviar do pobre. Amor é sabedoria. Sabedoria inspira a vida aos seus filhos. Ela toma sob sua proteção aqueles que a procuram. Ela os precede no caminho da justiça. Aquele que a ama, ama a vida. Aqueles que velam por encontrá-la sentirão sua doçura. Aqueles que a possuem terão a vida como herança. E Deus abençoará todo lugar onde ele entrar. Aqueles que a servem serão obedientes ao Santo. Aqueles que a amam serão amados por Deus. Aquele que a ouve julgará as nações. Aquele que atenta em contemplá-la permanecerá seguro. Quem nela põe sua confiança terá como herança, e sua posteridade a possuirá. Pois na provação ela anda com ele, escolhe em primeiro lugar. Ela traz do temor o pavor, e a provação ela o atormenta com sua penosa disciplina, até que, tendo experimentado nos seus pensamentos, ela possa confiar nele. Então ela o porá firme, voltará a ele em linha reta, ela o acumula de alegria e desvenda-lhe seus segredos, enriquece-o com tesouros de ciência, de inteligência e de justiça. Porém, se ele se transviar, ela o abandonará e o entregará às mãos do seu inimigo. Olha que coisa, né? A pessoa que vive na sabedoria, que busca Deus, a sabedoria é aquela que instrui, que está falando, né? Aquela que dá doçura, aquela que traz a obediência a Deus, aquela que quando você ama a sabedoria, Deus também ama essa pessoa, aquela que realmente vive no temor, vive na obediência, ela realmente traz tudo de bom para essa pessoa. E essa pessoa será feliz. Ao passo que aquela pessoa que se transvia do caminho da sabedoria, ela será infeliz, né? Ela vai ser infeliz nessa terra. Então, aí a gente vai então continuar aqui prudência e justiça. Meu filho, aproveita-te do tempo, evita o mal. Para o bem de tua alma, não te envergonhes de dizer a verdade, pois há uma vergonha que conduz ao pecado, uma vergonha que atrai glória e graça. Em teu próprio prejuízo, não te mostres parcial.
Não mintas em prejuízo de tua alma. Não tenhas complacência com as fragilidades do próximo. Não retenhas uma palavra que possa ser salutar. Não escondas tua sabedoria pela tua vaidade. A sabedoria faz distinguir pela língua. O bom senso, o saber e a doutrina pelas palavras do sábio. E a firmeza pelos atos de justiça. Não contradigas de nenhum modo a verdade. Vergonha-te da mentira cometida por ignorância. Não te envergonhes de confessar os teus pecados. Não te tornes escravo de nenhum homem que te leve a pecar. Resistas face a face ao homem poderoso, não te oponhas ao curso do rio. Combate pela justiça a fim de salvares tua vida. Até a morte combate pela justiça, e Deus combaterá por ti contra teus inimigos. Não sejas precipitado em palavras, ao mesmo tempo covarde e negligente em suas ações. Não sejas como um leão em tua casa, prejudicando os teus domésticos e tiranizando os que te são submissos. Que tua mão não seja aberta para receber e fechada para dar. Que fala que a pessoa não pode ser imprudente, né? Tem que evitar o mal. A prudência é uma virtude que ela é muito apregoada, principalmente por São Tomás de Aquino. Até fiz uma live falando sobre 11 lições sobre a virtude. E aí nós não falamos da prudência, mas a prudência a gente precisa ressaltar que é uma virtude muito importante, uma virtude moral muito importante, porque ela realmente faz com que você evite o mal, faz com que você evite tudo aquilo que faz mal para você, evite o pecado, né? Que você realmente diga a verdade, faz com que você seja uma pessoa honesta, uma pessoa que não minta, que não mente, uma pessoa que não tem dó dos outros, dó no sentido assim, você vê alguém que é pecador e você fica com aquela dó de tipo assim, ah, coitado, então eu vou ter que agradar ele porque ele é pecador, né? Vou ficar bem na fita, você vai fugir do pecado do pecador, né? Você vai realmente evitar a companhia dos homens maus. Você não vai frequentar a casa do perverso, você não vai se tornar escravo de pessoas más, pessoas que não vivem a palavra de Deus. Você vai ser uma pessoa que busca justiça, e Deus combaterá por ti contra teus inimigos. Quando você faz a justiça seria, como eu falei, você fazer obras de misericórdia, obras de caridade. Isso vai combater contra ti, contra teus inimigos. Por quê? Porque Deus, ele olha para quem é misericordioso, ele olha para quem faz o bem. Bom, pessoal, agora nós vamos então continuar a falar sobre esse livro em outra live, né, o livro da sabedoria. Espero que todos tenham gostado. Fiquem todos com Deus e um grande abraço. Tchau, tchau.